princípio, e é sobre isso que eu quero falar com você. Hoje nós vamos falar sobre honra. Diga amém. Então fala para o seu irmão assim, hoje, fala para ele assim, ó, se prepara, que vai pegar fogo hoje. Fala para ele. Amém? Se prepara que vai pegar fogo hoje. Hoje nós vamos falar sobre honra. Honra. Querido, primeiro, antes de falar de honra, nós vamos falar sobre desonra. O que é a desonra? A desonra, na verdade, é a ausência da honra. A desonra tem a ver com aquilo que a gente tem visto no mundo, com tantos problemas que a gente tem enfrentado no mundo, por falta de honra, por falta de uma vida realmente que carrega os princípios da honra, os princípios que norteiam, que deveriam nortear a nossa vida. Pastor, mas o que é a honra? O que é a honra? A honra a gente pode talvez aplicar em alguns princípios práticos, assim, algumas, ela se manifesta de algumas formas práticas e objetivas, como eu coloquei aqui, por exemplo, lealdade e fidelidade está ligado à honra, né? Lealdade, fidelidade. Outra coisa ligada à honra é a integridade moral. Integridade moral. Uma pessoa que tem honra é uma pessoa que tem integridade moral. Uma pessoa honrada, uma pessoa que tem respeito e dignidade. Uma pessoa honrada, uma pessoa que tem uma reputação e tem reconhecimento, ok? Uma pessoa honrada é uma pessoa que tem responsabilidade e compromisso. E a gente vai aprender um pouquinho no contexto bíblico o que representa a honra. Então eu queria que você, não pergunta para o seu irmão, pergunta para o seu irmão, não precisa responder, pergunta para ele assim, e aí, você tem honra? Pergunta para ele. Você tem honra? Você carrega a honra na sua vida como um valor inestimável? Você carrega a honra na sua vida como algo fundamental para aquilo que Deus tem para você? 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, diz algo muito interessante. E o primeiro princípio que eu quero aplicar para você, como a honra deve se expressar, é a honra que agrada a Deus. Repete comigo, honra que agrada a Deus. Ok? 1 Samuel, eu vou ler o verso 29 e 30, tá? Porque, diz assim, 29 e 30. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa. Olha o que ele diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei o quê? Os que me desprezam. Feche seus olhos. Senhor, fala conosco através dessa palavra. Ministra nosso coração. Queremos ser tocados pelo Senhor, queremos ser ministrados pelo Senhor. Pai, nos ajuda a entender o valor da honra, nos ajuda a entender o que é honra, nos ajuda a praticar honra em nossa vida, em nossa caminhada. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Qual que é o problema quando a gente não honra? Qual o problema da ausência de honra na sociedade? O problema da ausência de honra é que quando não há honra, o cristão, ele vive, quando ele não honra a Deus, ele vive uma perda de propósito. O cristão que não honra a Deus, ele não vive o seu propósito. Ele não sabe, ele não está praticando o seu propósito, a sua missão. O cristão que não honra a Deus é alguém que está desconectado espiritualmente. Ele vive uma espécie de desconexão, porque ele não consegue se conectar na intimidade, na profundidade, na essência, porque ele não consegue honrar a Deus como Deus espera. Um cristão que não honra a Deus, ele está vivendo um declínio moral, ele está vivendo com certeza situações da vida dele de pecados, mazelas que ele não consegue vencer. Um cristão que não honra a Deus é alguém que está debaixo de uma cultura de egoísmo, debaixo de uma cultura de egoísmo, que tem falta de sabedoria, que tem falta de discernimento. Mas
eu queria que você entendesse que, por outro lado, os benefícios daqueles que honram a Deus. Porque o que a gente vai falar hoje é sobre como a honra pode gerar recursos inestimáveis. Como a honra pode gerar recompensas extraordinárias. Como a honra pode ser algo que pode mudar a nossa vida de tal forma que a gente vai viver coisas extraordinárias a partir de uma vida de quem entende o valor da honra. O que é honra, pastor? Honra é aquilo que você valoriza. O que você valoriza? O que você valoriza? Eu digo uma frase: só tem valor aquilo que você valoriza. Por quê? Porque eu valorizo algumas coisas e você não. Então, para mim, isso tem valor, para você não. Então, a pergunta é: o que você mais valoriza? Honra significa valorização. Significa aquilo que a gente realmente valoriza. Ah, pastor, eu honro a Deus, eu valorizo a Deus. Será? Será que o nosso dia a dia demonstra isso? Tem um cara que eu amo que chama Enoque. Quem já ouviu falar de Enoque? Enoque foi muito conhecido na Bíblia, né? Tem uma história muito conhecida. Por quê? Porque Enoque foi transladado. Ele foi tipo arrebatado. Ele foi... É um negócio doido, que eu não sei nem explicar. Mas uma das coisas que marca a vida de Enoque é que Enoque é conhecido como um homem que andou com Deus. Um homem de oração, um homem de intimidade, um homem que conhecia Deus. Um homem que Deus podia se revelar a ele todos os dias. Um homem temente a Deus. Um homem que realmente tinha uma conexão muito forte, muito profunda com Deus. E a história de Enoque nos empolga, por quê? Porque quando você anda com Deus, você recebe recompensas, você recebe revelações, você recebe bênçãos insondáveis. Eu te garanto que Enoque talvez nunca imaginou que ele poderia ser transladado. Mas pelo fato de ele ser fiel a Deus, ele viveu milagres extraordinários. Ah, pastor, por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que eu não vejo milagre acontecer na vida de todo mundo, não acontece na minha vida? Por que tem um monte de coisa que eu vejo acontecer com todo mundo e não acontece comigo? A pergunta é: você honra a Deus? Você valoriza a Deus? Você valoriza na intensidade que você deveria valorizar? Você honra a Deus na intensidade que você deveria honrar? Porque para você experimentar coisas extraordinárias em Deus, você vai precisar se entregar de uma forma diferente. Enoque andou com Deus, valorizou a presença de Deus, valorizou a intimidade com Deus, e ele viveu coisas que ninguém viveu. Quem está entendendo o que eu estou falando? O profeta Elias viveu isso também. Quem mais? Entende? Então, honrar a Deus com uma vida de comunhão contínua e fé pode resultar em bênçãos sobrenaturais. É isso que Deus espera de nós. A segunda coisa que eu quero falar sobre honra, que é a honra às autoridades, o respeito às autoridades. Deixa eu te contar um segredo. Nós estamos perdendo a honra. Nós estamos perdendo. Por que eu estou falando sobre isso hoje, pastor? Por que você está falando sobre isso hoje, pastor? Porque na verdade a gente está sendo bombardeado de informações, de uma cultura completamente de desonra. As nossas crianças, nossos jovens, adolescentes são bombardeados através das redes sociais, através de todos os canais de comunicação, a aprender uma cultura de desonra. As crianças, os adolescentes, os jovens, uma cultura de desonra. A gente fala que o nosso filho, não, meu filho é assim, ele tem dificuldade de obedecer, porque ele está acima da média. Não, ele está desonrando. E a gente chama de problema aquilo que Deus chama de pecado. A gente chama, às vezes, uma desonra, a gente se acostumou a lidar com a desonra como algo natural, sendo que a desonra é algo que semeia a cultura do inferno em nosso meio. Porque a desonra é a principal arma para nos impedir de chegar no próximo nível, de receber aquilo que Deus espera de nós. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido, sim ou não, gente? Então, o que é o respeito às autoridades? Romanos 13, 1 diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. 1 Pedro 2, 13 e 14 diz assim: por causa do Senhor estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja o rei como soberano,
que sejam as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Mas espera aí, pastor, como é que a gente vai honrar alguém que não nos honra? Como é que a gente vai obedecer uma liderança que a gente não acredita? Ou melhor, como é que a gente vai honrar uma liderança que a gente não acredita? Irmão, deixa eu te contar um segredo. Nem está isso no esboço, mas eu vou te falar. Davi honrou a Saul. Saul merecia ser honrado, sim ou não? Saul estava perseguindo Davi por ciúme bobo, querendo matar Davi. E até o final, Davi honrou a Saul. Honra não fala sobre o outro, honra fala sobre você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você honra as pessoas, não é porque as pessoas merecem. Você honra as pessoas porque você carrega o valor da honra no seu coração. Honra não tem a ver com gratidão somente. Eu vou fazer porque ele fez por mim, agora eu vou retribuir. Isso é gratidão, não é honra. Honra é fazer para quem não merece. Honra é fazer porque você é um homem de honra, e não porque alguém fez por você. Honra é fazer porque você carrega esse valor dentro de você, e você não abre mão disso. Quem está entendendo diz amém e fala, eu recebo, é para mim. Honra é colocar o carrinho, por exemplo, você vai no mercado, aí você usa um carrinho, ele vai no estacionamento, aí chega lá, isso toda vez, para que eu fui ler isso no livro? Nunca mais esqueci. Aí chega lá no mercado, na hora que eu vou descarregar as compras, eu coloco as compras, o que a gente faz? A gente pega o carrinho, coloca no primeiro lugar que a gente vê assim no buraco, assim, joga. Só que não sei se você sabe, todo mercado tem um lugar para deixar o carrinho. Geralmente tem um lugar específico. Ali a gente deixa, provavelmente o carrinho vai andar, pode bater em outro carro, né? Pode vir sozinho, dar uma ré sozinho o carrinho e bater em outro carro, sim ou não? Sim ou não, gente? Está fazendo sentido, sim ou não? Deus está falando, sim ou não? Então honra é o quê? Honra é você pegar o carrinho e ir naquele lugar onde é o lugar para botar o carrinho, colocar no lugar e ir embora. Diga amém. Honra é isso. Por quê? Porque eu vou honrar as pessoas que vão vir depois. Pode ser que aquele carrinho bata em alguém. Tem gente que deixa o carrinho numa vaga de outro carro. Isso é honra? Sim ou não, gente? Eu estou dando só um exemplo bobo para a gente entender o que é honra. Honra tem a ver com aquilo que a gente carrega, não com o que o outro merece. Porque se a gente entender que honra está atrelado àquilo que a gente carrega, a gente vai perceber que a honra é um valor intrínseco naqueles que amam a Deus e que vivem a honra de Deus. Diga para mim, Senhor, eu recebo essa palavra. Vocês estão tão quietinhos hoje, fala assim, eu recebo essa palavra. Então, nós precisamos entender, honrar as autoridades tem a ver com aquilo que nós representamos no reino de Deus. Porque se Deus está ensinando para a gente aqui, através dessa palavra, o apóstolo Paulo, significa que nós devemos obedecer. Abigail, mulher de um cara, Zé Ruela, chamado Nabal. Esse cara, pensa num cara bobo, pensa num cara burro, desculpa falar assim. Mas esse cara tem a oportunidade de estar com Davi. Davi vai até ele, um grande guerreiro, cheio de homem valente com ele. Os caras tudo com cara de brabo, os cara estranho, os caras guerreiro. E aí, Nabal, só porque tinha recurso, só porque tinha bens, ele não respeita o que estava sobre Davi. E não honra Davi. E eu vou te falar uma coisa, se não fosse uma mulher sábia, se não fosse uma mulher, sabe, com sabedoria, uma mulher que carregava o valor da honra dentro dela, estava todo mundo morto, sem contar a história. Estou mentindo? Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Agora olha o poder da honra. Abigail, como carregava a honra como premissa, como valor dentro dela, aquilo, ela olhou para Davi, e a primeira coisa que ela fez, ela se prostra diante de Davi. Ela entrega presentes, ela entrega algumas coisas, comida, alimento, ela honra Davi, e ela pede perdão, e ela ainda fala assim, pode me colocar como culpada disso. Ela se coloca, gente, a primeira coisa que eu vejo como honra é assumir responsabilidade. Fala, amém. Assumir responsabilidade. Ela se colocou como alguém, cara, eu assumo, pode me colocar como culpado. Olha o valor que essa mulher carrega de honra. E é difícil, sim ou não? Assumir responsabilidade. Na discussão na sua casa, quem assume o erro? Estou brincando, tá, gente? Só para te contrair. Na sua casa, quem é que é o primeiro a pedir perdão? Quem que assume e fala assim, não, olha, me desculpe, mas eu estou errado. Me desculpe, mas eu estou falhando. Me desculpe, mas Abigail assume a responsabilidade. Sabe qual é o resultado? Simplesmente, o seu marido, passar a régua nele,
tem jeito. Mas ela foi poupada, depois se torna a mulher de Davi. Entende o poder da honra? O que pode gerar no nosso coração, na nossa vida, as bênçãos que pode acontecer. Deixa eu te falar um segredo aqui, ó. A bênção que você está esperando está do outro lado da sua honra. Do outro lado do muro, a partir da sua honra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Você precisa entender isso. Tem coisas que ainda não aconteceram, porque você ainda não aprendeu o valor da honra. Mas quando você viver essa honra, você vai perceber. Ah, pastor, como assim? Você vai entender. Vou te dar mais exemplos já. Não é fácil honrar autoridades. Não é fácil honrar quem não merece. Não é fácil honrar quem a gente muitas vezes tem dificuldade de respeitar. Mas a honra fala sobre nós, não fala sobre o outro. A honra tem a ver com princípios que você vai passar para os seus filhos. Princípios que você vai ensinar para os seus filhos. Quem está entendendo, amém? A honra tem a ver com a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. Pastor, mas qual que é o problema quando eu não honro o mundo? Quando eu honro no mundo? Simples. O que a gente vê de guerra, de destruição, de maldade, de criminalidade, tudo está ligado à desonra. O que a gente vê acontecer na Venezuela está ligado à desonra. Tudo está ligado à desonra. A desonra causa estragos incalculáveis, guerras, mortes e assim por diante. Então, nós precisamos estar ligados nisso, entender que Deus conta com a gente como um agente de honra. Onde você está, você representa o caráter de Deus. Você representa a honra de Deus. Fala assim: eu sou a honra de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus, amém? Então, é sobre isso. Tem uma história que me marcou muito, que é a história de Nelson Mandela. Pode vir aqui, Fábio, já. Pode vir já, tá? Já estou resumindo. Nelson Mandela. Nelson Mandela foi um cara que lutou o tempo todo, né, contra o apartheid. Ele lutou contra a segregação. E a vida inteira ele lutou contra isso. Só que teve um período em que injustamente ele foi preso. E ele ficou 27 anos preso. Gente, 27 anos preso é muita coisa, não é? E aí, imagina como ele era tratado nessa prisão. Imagina o carinho que os soldados tratavam ele. Sim ou não? Ele era super maltratado. Os soldados, sabe, maltratavam ele demais. Flagelavam ele. Só que depois, a roda girou. E aquele cara que estava humilhado, preso na cadeia, se torna presidente da África. Tem noção do que é isso? Ele carregava um valor tão forte de honra, que lutava contra questões igualitárias, acreditando realmente no amor. Só que depois que ele se torna o presidente da África, sabe o que acontece? Na primeira cerimônia que ele vai fazer, ele manda chamar alguns soldados. E quem é que está lá no meio daqueles soldados que ele chamou? Quem? Os soldados que maltrataram ele, que humilharam ele. O que você acha que ele fez? O que você acha que ele fez? Mandou matar? Mandou esfaquear? Não. Ele honrou aqueles soldados. Não tem como explicar o que é honra. Não dá para o mundo entender a honra. O mundo vai olhar para a gente e falar: vocês são bobos, vocês são idiotas, vocês estão honrando essa pessoa não merece. Qualquer um falaria para ele: ô Mandela, por que você está honrando esses caras? Esses caras não merecem nada, meu irmão. Os caras te maltrataram na prisão. Meu Deus, por que você está fazendo isso? Mas a verdade é que a atitude dele impactou o mundo. A atitude de honra dele, de perdão dele, mudou a realidade daquele país, mudou a realidade de tudo que eles enfrentavam. Por quê? Porque a honra abre portas inimagináveis. Fala para o seu irmão assim: a honra abre portas imagináveis. Imagináveis. E a gente vai para o terceiro passo da honra, que é a valorização da família. Valorização da família. Efésios 6, 1 a 3 diz: filhos, obedeçam aos seus pais
no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. Honra teu pai, honra tua mãe. Engraçado que ele não fala assim: honra os pais bons e os pais ruins não honra. É assim que ele fala? É assim que ele fala, gente? Ele fala para o quê? Honrar pai e mãe. Eu não sei você, mas isso não é... Tem lugares que isso não é fácil, não. Tem algumas casas que isso não é simples, não. 1 Pedro 3,7 diz: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Diga amém, maridos. Amém, esposa. Que esposa está feliz nesse momento, amém? Amor, você pode esperar um pouquinho lá fora enquanto eu termino aqui? Cara, imagina isso. Honrar pai e mãe, honrar a esposa, como o vaso mais frágil. Vai dizer o que é fácil? Uma história que mexe comigo na Bíblia é Noemi e Ruth. Quem conhece essa história? Noemi e Ruth. Essa história é fascinante porque Noemi, ela é uma israelita, e a sua nora Ruth, né, estavam juntas, e de repente Noemi decide voltar para Israel. E Ruth fala assim: olha, eu não vou te largar não. A outra nora meteu o pé, não quis saber de nada, moabita. Mas Ruth falou assim: eu vou estar com você. E eu quero ler esse versículo porque é muito forte o que ela fala. Diz assim: não insista para que eu deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Diga amém. Essa atitude de honra que Ruth teve com Noemi, essa atitude de honra, sendo moabita, honrando o povo de Israel, levou ela à inclusão na sua linhagem, simplesmente na vida de Jesus, porque ela se casou com Boaz, que se tornou o bisavô do rei Davi. Olha que incrível, olha o poder de uma honra, olha como que uma honra pode gerar os impactos, as implicações, o resultado daquilo que a gente honra, pode ser por décadas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Às vezes, uma decisão de perdoar o pai, por mais que ele não mereça, pode gerar implicações em toda a sua descendência. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes, a decisão de perdoar a sua esposa, em prol do casamento, perdoar o seu esposo em prol do casamento, de não desistir da sua família, pode gerar implicações eternas. O que eu quero que você entenda é que a desonra também gera implicações por décadas. Mas uma atitude de honra pode levar você a lugares imagináveis. Imagináveis. Eu quero que você entenda isso. A honra pode abrir portas sobrenaturais, mas a desonra, eu fico pensando, semana passada, retrasada, se eu não me lembro bem, eu vi uma cena que marcou minha vida. Marcou. Um adolescente decide matar a sua família. Sabe por qual motivo? Porque ele não pôde usar o celular. Como ele não pôde usar o celular, ele ficou com raiva, pegou a arma do seu pai, vai lá, atira no seu pai, passa um tempo, atira na sua irmã, passa e depois atira na sua mãe. Fica dias ali com o corpo, como se vai no shopping, vai comer alguma coisa, vai no restaurante, vai tomar um café, vai malhar na academia e o corpo está lá. E depois decide confessar. E ficou assustado quando soube que seria preso.
Gente, a que ponto nós estamos chegando? A que ponto a desonra vai nos levar? Hoje, o divórcio já se tornou uma prática comum. Desistir da casa, normal. Chutar o filho, comum. O filho que foge de casa, desiste da família, natural. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aos poucos, a cultura do mundo, através da influência digital e tantas outras influências, está entrando dentro da nossa casa, massificando e normatizando aquilo que nunca foi normal para Deus. E a pergunta de Deus para mim e para você é: eu posso contar com a sua honra? Na sua casa, na sua família? Eu posso contar com a sua lealdade à sua casa, à sua família, aos seus filhos? Nunca houve tanto abuso em casas. O lugar que deveria ser um lugar de maior proteção, a família, é também um lugar de maior abuso, de maior vulnerabilidade, de maior estrago para as crianças. Aonde foi para a honra? Onde foi para a honra na nossa casa? Ah, pastor, você não sabe o que eu passei, você não entende o que eu vivi, você não tem noção do que eu enfrentei. Ah, é? Deixa eu te contar a história de uma mulher chamada Joyce Meyer. Quem conhece Joyce Meyer? Quem conhece a história dela? Irmão, essa mulher foi abusada pelo seu pai. Carregava uma mágoa enorme. Depois de muitos anos, já bem sucedida, os pais idosos, e ela com aquela mágoa: ai que saco, vou ter que ir na casa do meu pai, da minha mãe, ai que saco, não sei o que. Ela fala bem assim, escrachado. E um dia ela foi fazer um jejum. E quando ela foi fazer um jejum, Deus falou com ela assim: ei, vai lá, compra uma casa para sua família. Pega os seus pais e dá uma casa para sua família. Na mesma hora ela falou: eu? Nem pensar, jamais. Minha família não merece. Olha a honra. Minha família não merece. Ela bem sucedida, mas ela olhava para os seus pais, lembrava do abuso, lembrava de tudo. E aí sabe o que aconteceu? Ela falou assim: eu não vou dar, já sei, vou falar com meu marido, com certeza ele não vai topar. E aí, quando ela falou com o marido assim: olha, Deus falou comigo para dar casa, mas eu não vou dar casa, imagino que você também não vai concordar, tem que pegar nossas economias para comprar uma casa para os nossos pais. Aí o marido dela falou assim: se Deus falou com você, a gente tem que fazer. E aí, não teve jeito. Ela decidiu então comprar uma casa, pegou a mais piorzinha, velhinha, mais ruizinha, para comprar, e Deus falou: não é essa. Resumindo, ela comprou uma casa boa, colocou seus pais, chegou em casa, e ele ficou ali com eles, e aquilo entalado, ficaram 3 anos naquela casa, e um dia, a sua mãe liga para ela e fala: filha, vem aqui para casa, porque o seu pai não para de chorar, há mais de uma semana ele não para de chorar. Quando ela chegou lá, o pai dela, chorando em lágrimas demais, falou assim: eu quero te pedir perdão, filha, por tudo que eu fiz com você. Eu queria te pedir perdão desde que eu entrei nessa casa, mas eu estou há 3 anos relutando para falar isso com você. Você me perdoa. E ali ela abraçou o seu pai, perdoou seus pais. Ele decidiu: agora eu quero me batizar, você vai me batizar. Ele realmente decidiu pelo batismo. Aquela família foi totalmente restaurada. E eu queria que você aplaudisse o Senhor por essa história, porque há poder na honra. Há poder na honra. Há poder na honra, irmão. Há poder na honra. O que Deus mandou você fazer? Dar um abraço em quem não merece? Apertar a mão e dizer: me perdoe para quem não merece? Comprar algo para alguém? Eu não sei o que Deus está mandando você fazer na sua casa. Talvez ter uma daquelas conversas difíceis com o seu filho. Falar: filho, papai te ama, eu acredito em você, me perdoe. É muito mais fácil uma criança pedir perdão para um pai do que um pai pedir perdão para o filho. Sabe por que o pai erra menos? Não, porque o pai é orgulhoso, a mãe é orgulhosa. A gente acha que para o filho a gente não deve pedir perdão. Só que quando a gente pede perdão para o nosso filho, a gente mostra para ele o valor da honra. Porque a questão não é falar sobre honra, é viver a honra. E por último,
A honra traz grandes recompensas. A honra traz um favor divino, como nós temos falado. Provérbios 3, 9 a 10 diz: honra ao Senhor com seus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão os teus lagares. Mateus 10, 41 e 42 diz: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. Sabe o que acontece com a gente? A gente tem dificuldade de entender que a honra que a gente dá é a honra que a gente recebe. Aquilo que a gente valoriza, a gente se torna parecido. Aquilo que a gente venera, aquilo que a gente honra, a gente se torna igual. Por isso é tão importante você valorizar a coisa certa, o jeito certo, a pessoa certa. Honrar a quem deve ser honrado. Eu gosto muito do texto da mulher sunamita. Essa mulher um dia recebe o profeta. Ela alimentava o profeta até o dia que ela faz um quarto para o profeta e coloca o profeta na sua casa. E ela honrou aquele profeta. Ela servia aquele profeta. Ela cuidava daquele profeta, sem nenhuma segunda intenção. Só que um dia o profeta falou para ela, mandou o seu servo e falou: pergunta o que ela precisa, o que ela quer. E ela não teve nem coragem de pedir. Ela só falou que ela não tinha filho, já era mais idosa, o seu marido também. E o que o profeta fez? Por causa da honra que ela dava para ele, por causa da maneira como ela cuidava daquele profeta, ela foi abençoada e gerou um filho, mesmo idosa, que era o maior sonho da vida dela. Quantos aqui querem receber uma grande bênção do Senhor? Quantos querem receber o seu maior sonho hoje? Quem crê que Deus pode te entregar o seu maior sonho hoje? Quem crê de verdade nisso, diga amém, eu recebo. Ela honrou o profeta. Honrou. Pequenas coisas, pequenas atitudes demonstram o quanto a gente valoriza e honra e ama as pessoas. E sabe o que aconteceu? Quando o menino ficou doente e faleceu, foi aquele profeta, um instrumento de Deus, para fazer aquele menino ressuscitar, literalmente. Agora, sabe por que o profeta fez aquele menino ressuscitar? Porque ele estava na casa dela, porque ele estava ao redor. Aquilo que a gente valoriza, a gente tem perto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Então, olha o poder da honra. Olha o poder da honra, olha como isso pode gerar na nossa vida. Salomão honra a Deus quando ele tem o privilégio de pedir algo para Deus. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, riqueza, bens, poder, qualquer coisa. Mas ele pediu o quê? Sabedoria para governar o povo segundo a direção de Deus. E essa atitude fez ele ser tão abençoado, tão próspero. Ele se tornou, olha aqui, eu quero ler com você, ó. 1 Reis 3, 10 a 13. E pareceu bem aos olhos do Senhor que Salomão pedisse isso. Disse-lhe Deus: portanto pediste essa coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração sábio e entendimento, de maneira que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis por todos os teus dias. Olha o poder da honra. Uma honra, olha o que a honra pode causar. Se você honra a Deus, ele honrou a Deus, ele não imaginava o que ele ia receber. Ninguém houve igual Salomão até hoje. Poder da honra. Ninguém. Eu encerro contando uma história de uma mulher chamada Corrie ten Boom, uma cristã holandesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela decidiu esconder os judeus dos nazistas. Então,
depois ela viajou pelo mundo pregando, né? Mas ela, em uma das suas palestras na Alemanha, ela encontra um ex-soldado nazista que havia sido um dos guardas no campo de concentração, onde sua irmã morreu. Ali, ela tem a oportunidade de pregar para aquele homem, responsável também pela morte da sua irmã. E o que ela faz? Ela perdoa o soldado. Ela decide amar aquele cara. E agora ela prega o evangelho para aquele homem que matou sua irmã. Tem coragem de fazer uma coisa dessa? A gente não tem dimensão do poder da honra. Até onde a honra pode nos levar. Esse ato de honra e perdão não só trouxe cura e libertação para ela, mas também mostrou ao mundo o poder transformador do amor e do perdão a Deus. Irmãos, eu não sei quem Deus está falando com você, que você deve honrar, que você deve perdoar, que você deve amar, que você deve entregar algo. Eu não sei quem Deus está falando com você aí, que de alguma forma você precisa rever na sua casa, na sua família, alguém próximo. Talvez você carregue uma mágoa de um sócio que te roubou, e você não percebeu ainda que essa mágoa é o principal motivo de você não viver coisas muito maiores em Deus. Talvez você carrega uma mágoa e um ressentimento de algo que você viveu dentro de casa, que sua filha fez, que seu filho fez, que sua esposa fez, que seu esposo fez. Talvez você carregue uma mágoa no ministério anterior. Isso fez com que você nunca mais se entregasse para servir a Deus. Isso fez com que você nunca mais decidisse mergulhar servindo o reino com alegria, com entusiasmo. Deixa eu te falar, eu estou aqui para te dizer hoje que Jesus está te curando hoje. Hoje Deus está levantando aqui um exército de homens e mulheres valentes. Quero te convidar a ficar de pé. Quero te convidar a entender que Deus está falando com você nessa manhã, que Deus está levantando você como um agente de honra. Quantos querem viver a honra na sua vida, na sua casa, na sua família, no grau máximo? Quantos querem viver e tomar posse disso em nome de Jesus? Nós vamos cantar uma canção e depois eu quero orar com você, declarar sobre a sua vida, que em nome de Jesus, que você vai viver um tempo de honra extraordinário na sua casa, na sua vida, na sua família. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida em nome de Jesus, para aqueles que tomam posse disso. Então eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos e falasse com o Senhor: Senhor, começa a moldar o meu coração, começa a tratar o meu coração, começa a me mostrar aquilo que precisa ser moldado, aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser agir com honra na minha vida, onde eu preciso agir com honra, aonde eu preciso agir com honra. Começa a pedir para Deus, para te mostrar aquele que entregou o seu filho, que não poupou o seu filho para nos honrar, por amor. Começa a falar com Ele, para que Ele possa te mostrar de fato, aleluia, para que Ele possa mostrar.